Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Dando sequência à nossa análise do livro A Vida Intelectual, nós já analisamos o conceito de vida intelectual, que é aquela pessoa que está dedicada, dentro do seu tempo disponível, a trabalhar intelectualmente, a produzir algo intelectualmente, e também realizar seus estudos para o seu próprio aprimoramento, com a finalidade de desenvolver uma obra que irá contribuir para a humanidade e que irá apresentar então aquilo que ele entende como a sua visão de mundo ou mesmo alguma descoberta em termos de conhecimento. Enfim, a vida intelectual é essa vida projetada a esses estudos que são próprios de cada um que está vocacionado. E por isso a vida intelectual exige justamente esse chamado, essa vocação. Para saber se você é um vocacionado, se você tem realmente a vida intelectual como o seu caminho, o Certilange dá a informação de que você gosta disso, simplesmente. O seu gosto é que vai determinar se você tem aí a vocação intelectual, porque tem pessoas que gostam, por exemplo, de jogos, de esportes, né? Então a vida dela é dedicada a isso. Tem pessoas que gostam de realizar determinado tipo de trabalho, então a vida daquela pessoa vai ser aquele trabalho. E a vida intelectual, ela exige o gosto em relação à busca da verdade, em relação ao estudo propriamente. Isso é bem interessante. E o Sertilanges, ele vai tratar, então, sobre essa vocação intelectual, nesse primeiro capítulo, né, o que caracteriza a vocação intelectual, quais são, então, os principais elementos que demonstram essa vocação intelectual. Na continuação da nossa leitura, ele diz o seguinte: o estudo de uma vocação intelectual comporta, além da vantagem incalculável de o homem se realizar plenamente a si próprio, o interesse geral a que ninguém pode renunciar. Ou seja, todos os seres humanos estão destinados ou querem saber algo, querem saber ter o conhecimento, ou seja, eles querem se desenvolver plenamente. Porém, alguns homens, algumas pessoas estão destinadas, ou pelo menos querem, ampliar esse conhecimento para além dessa base, desse desejo próprio que é típico do ser humano. Então, ele vai de um interesse geral que ninguém pode renunciar. No caso, é um interesse que ele não consegue renunciar, é uma vocação, por isso, né? E essa pessoa está, de certa forma, vinculada a isso. Por mais que ela tente sair da vocação intelectual, a vocação intelectual sempre acaba chegando nela de uma certa forma ou de outra. Tá? Então, assista os vídeos anteriores, onde eu falo sobre a vocação intelectual, os desafios da vida intelectual também, que são interessantes para que você possa entender, então, esse contexto aqui. E ele prossegue dando o seguinte aqui: a humanidade cristã compõe-se de personalidades diversas, e nenhuma dessas pode abdicar daquela sem empobrecer o grupo e privar o eterno Cristo da parte do seu reino. Então, ou seja, como ele coloca a humanidade cristã, né? O próprio Setúbal, ele era um católico, né? Um cristão católico, e ele diz que cada ser humano, dentro de uma sociedade, dentro da própria humanidade, tende a enriquecer esse grupo, né? E abdicar disso, né? Abdicar desse enriquecimento, irá empobrecer também o grupo e também privar o eterno Cristo da parte do seu reino, né? Isso é que é interessante, né? A humanidade cristã compõe-se de personalidades diversas, várias pessoas com cada uma das suas características, e nenhuma dessas pode abdicar daquela sem empobrecer o grupo e privar o eterno Cristo de parte do seu reino. Jesus Cristo reina pelo seu desdobramento. Olha que interessante, né? Jesus Cristo reina pelo seu desdobramento, ou seja, aquelas pessoas que seguem Jesus Cristo, que imitam Jesus Cristo, são de certa forma um desdobramento dele próprio, né? Até a questão do livro, né? A imitação de Cristo, são os santos, aqueles que chegaram mais próximo de imitar alguma característica de Jesus Cristo. A vida de qualquer dos seus membros é um instante qualificado da sua duração. Qualquer caso humano e cristão é um caso incomunicável, único e, por conseguinte, necessário da extensão do corpo espiritual. Se sois porta-luz, não escondais debaixo do alqueire o brilho pequeno ou grande que de vós se espera na casa do pai de família. Amai a verdade e os seus frutos de vida, para bem vosso e dos outros. Consagrai ao estudo e à sua utilização o principal do vosso tempo e do vosso coração. Ou seja, o que ele está dizendo é que você
tendo a sua vocação intelectual, tendo esse seu talento, essa sua vontade, esse seu gosto para a vida intelectual, você não deve se abster disso, de praticar essa vida intelectual, de seguir esse caminho. A vida de qualquer dos seus membros é um instante qualificado da sua duração. Qualquer caso humano cristão é um caso incomunicável, único e, por conseguinte, necessário da extensão do corpo espiritual. Ou seja, cada cristão ele tem esse dever de apresentar as suas vocações e é único, é uma qualidade própria de cada indivíduo, né? E aí ele coloca justamente esse trecho aqui: se sois porta-luz, não escondais debaixo do alqueire o brilho pequeno ou grande que de vós se espera na casa do pai de família. Então, se você tem a sua própria luz, se você é como uma estrela que tem que brilhar necessariamente, você não pode se esconder disso, né? É inevitável o seu caminho. E aí por isso que ele coloca: amai a verdade e os seus frutos de vida, para o bem vosso e dos outros. Consagrai ao estudo e à sua utilização o principal do vosso tempo e do vosso coração. Para quem tem a vida intelectual, então, ele convoca, né, consagrar o estudo, a utilização do seu tempo e do vosso coração em relação a esse estudo. Consagrar ao estudo e à sua utilização o principal do vosso tempo e do vosso coração. Todos os caminhos, exceto um, são maus para vós, visto que todos se apartam da direção onde se espera e se requer a vossa ação. Não sejais infiel a Deus, nem a vossos irmãos, nem a vós próprios, rejeitando um apelo sagrado. Então, para os Sertilanges, o intelectual ele tem aí esse dever, né, tem esse apelo sagrado, é uma vocação sagrada seguir esse caminho da busca da verdade, da produção de um trabalho intelectual. Então veja que a concepção dos Sertilanges ela não é laica ou agnóstica, né? Ele coloca que Deus faz esse chamado, coloca ali aquelas virtudes, coloca aquela vontade naquele indivíduo, e essa vocação é típica desse indivíduo, e ele tem que fazer esse caminho necessariamente, né? E ele diz: não sejas infiel a Deus, porque é Deus que está te projetando esse caminho, nem a vossos irmãos, porque na vida intelectual você vai realizar uma produção voltada para Deus, né, acima das coisas materiais, mas também para os seus irmãos. Então é uma contribuição horizontal, é uma contribuição vertical também. E nem a vós próprios. Então você, quando rejeita a vocação intelectual, você está rejeitando aos desígnios de Deus, sendo infiel a Deus, sendo infiel também aos seus próprios irmãos, aos seus semelhantes, porque você não estará exercendo o seu papel na sua vocação intelectual. E pior ainda, você, além de não respeitar os seus irmãos na sua vocação, você também não respeita a si próprio, né? Então você tem aí uma tripla rejeição daquilo que é seu apelo sagrado: rejeição a Deus, rejeição ao próximo e rejeição a si mesmo. Por isso ele coloca como imperativo, né? Todos os caminhos, exceto um, são maus para vós, visto que todos se apartam na direção onde se espera e se requer a vossa ação. Então, por mais que você trilhe outros caminhos, por mais que você tente driblar, fazer outras coisas que não seja relativa à sua vocação intelectual, cedo ou tarde seu caminho irá se direcionar a essa vida intelectual. Então veja que para os Sertilanges tudo está te direcionando à vida intelectual, por mais que você tente, né, não se direcionar a isso, por mais que os caminhos te levem para outros meios, a vida intelectual sempre estará ali como se fosse um chamado realmente, né? E você não pode fugir disso, porque é realmente uma vocação vinda de Deus. Então essa é um pouco da concepção do Sertilanges em relação a isso, né? Isso supõe que se abraça a vida intelectual com intenções desinteresseiras e não por ambição ou vã gloriosa. Os guizos da publicidade só tentam os espíritos fúteis. A ambição que quisesse subordinar a si a verdade eterna, ofendê-la-ia. Brincar com as questões que dominam a vida e a morte, com a natureza misteriosa, talhar-se um destino literário e filosófico à custa da verdade ou fora da dependência da verdade, constitui um sacrilégio. Tais intenções, sobretudo o primeiro, não conseguiriam manter o investigador. Depressa o esforço esmoreceria e a vaidade haveria de entreter-se com bagatelas, sem curar das realidades. O que ele está querendo dizer aqui nesse trecho? Que
se você abraça a vida intelectual, você tem que seguir sem um interesse necessariamente financeiro, sem o interesse de se tornar alguém conhecido. A vida intelectual, ela pressupõe que você está dedicado a realizar uma contribuição para a humanidade e que seja dedicada a Deus, e não necessariamente que você tenha como objetivo se tornar famoso ou se tornar rico com relação a isso, né? Então, por isso que ele coloca, né, a vida intelectual com intenções desinteresseiras e não por ambição ou gloriosa, né? Os guias da publicidade só tentam os espíritos fúteis. Ou seja, a publicidade, ser conhecido, né, isso é uma tentação apenas para aquelas pessoas que são fúteis, né? Porque, na verdade, ser conhecido, ter fama, isso, na verdade, é uma coisa fútil, se você não consegue produzir algo realmente valioso que vai durar, né? E nisso nós temos vários exemplos na internet, né? Eu não preciso nem mencionar esses exemplos de publicidade, de fama, que na verdade não produzem algo que realmente que vai ser duradouro e que vai ser proveitoso para as pessoas na própria vida em essência, né? A ambição que se quiser subordinar a si a verdade eterna, ofendê-la-ia. Então, na ideia de que você busca a verdade eterna na vida intelectual e você quer subordinar essa verdade eterna à sua própria ambição, né? Isso é meio que tornar a vida intelectual algo mais torpe, né? Então, brincar com as questões que dominam a vida e a morte, com a natureza misteriosa, talhar-se um destino literário e filosófico à custa da verdade ou fora da dependência da verdade, constitui um sacrilégio. Então, se você não busca a verdade, se você quer, eu quero me passar por intelectual para vender meus livros e assim conseguir muito dinheiro e ficar muito famoso. Eu quero me passar por intelectual para vender meus cursos e ficar muito rico vendendo meus cursos, né? Nada contra quem deseje, né, produzir livros, né, ganhar dinheiro com isso, faz parte, né, do capitalismo, do mundo em que nós vivemos, né? A questão é querer fazer disso o objetivo da sua vida intelectual, né? Ou seja, você simplesmente querer produzir coisas como um produto, né? Como se fosse aquilo o objetivo de obter lucro e não buscar realmente a verdade, produzir algo que seja valioso para a humanidade, né? Afinal, o próprio intelectual que vai publicar o livro não vai necessariamente entregar o livro de graça, né? Ele vai vender o livro por questões materiais. Porém, ele tem que ter sempre como objetivo justamente o fato de que ele está querendo uma contribuição para a humanidade e não esses motivos de se tornar famoso por ter feito alguma obra ou mesmo se tornar rico em relação a isso, né? Tais intentos, sobretudo o primeiro, não conseguiriam manter o investigador. Depressa o esforço esmoreceria e a vaidade haveria de entreter-se com as bagatelas sem curar das realidades. Ou seja, tudo isso, essa questão toda é vaidade própria, né? Quando o ser humano ele busca fama, riqueza, e em detrimento da busca da verdade, ele está, na verdade, buscando preencher as suas vaidades. E isso está longe de ser algo que está dentro da vocação intelectual. Então a gente tem que saber distinguir muito bem, né, quem é aquele que está apenas atrás do lucro e da fama, com relação àquele que está atrás de uma vida verdadeiramente vocacionada, uma vida verdadeiramente direcionada a produzir algo no âmbito intelectual. Então, são essas diferenças aí que nós temos que tomar cuidado, e é muito presente hoje em dia na internet, né, as pessoas que buscam fama e dinheiro utilizando, né, meios da vida intelectual. Então ele coloca aqui o intelectual como alguém que ama a verdade, como alguém que está disposto a procurar isso em sua vida, e também como alguém que tem essa vocação que é própria de si mesmo, né? É como se tivesse inscrito na sua própria alma esse gosto e essa direção em torno da vida intelectual. E por ser um chamado de Deus, essa vocação sempre está te direcionando, sempre está te buscando para que você possa realizá-la, né? Seja para agradar a Deus, para agradar aos próximos e para agradar a si mesmo, que é a sua própria vocação. Então, você não pode rejeitar por ser justamente um apelo sagrado. Então, essas são as características que o Sertilândia coloca, né? Evitar as futilidades na vida intelectual, evitar essa rejeição própria, né, que você vai ter dessa vida intelectual, porque o caminho da vida intelectual ele não é um caminho fácil, né? É um caminho tortuoso que o resultado muitas vezes será colhido
muito tempo depois, talvez depois da própria morte, ou mesmo quando a pessoa já estiver um pouco mais idosa. Enfim, não é necessariamente um caminho que o seu preço, né, ele é pago logo rapidamente, ou com muita fama, ou com muito dinheiro. É algo que normalmente demanda tempo, demanda muito esforço, por isso é que é uma vida, é um caminho, né, é uma vocação que nós temos que seguir para atingir os nossos objetivos dentro da vida intelectual. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. Deixe nos comentários aí o que você acha desses trechos aqui do Sertilange sobre a vocação intelectual. Se você já consegue identificar quem é que realmente tem a vida intelectual, né, quem tem a vocação intelectual, ou quem é apenas aquele que vende como produto, né, os trabalhos intelectuais. Então é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.